Grande doutor João Luiz, que honra ter você aqui comigo, meu querido. Ô, João, bom, antes a gente vai, o Nefrotalks é um bate-papo bem descontraído, literalmente, vamos mostrar a cereja do bolo e não ficar aquela discussão técnica. Óbvio que ela tem seu interesse, mas a ideia aqui realmente é trazer para as pessoas, para essa turma que nos acompanha, aqui o pulo do gato. Só que antes disso, eu queria que, para quem não te conhece, você se apresentasse e contasse um pouquinho do seu background. Dá para a gente ficar aqui 1 hora falando da sua história, mas eu quero que você dê um en passant. Quem é o Dr. João Luiz? Não, vamos ser rápido para a gente falar do tema. Não, eu sou João Luiz, então não me chama de João. Eu formei em 82 na UFRJ, eu sou basicamente clínico, intensivista, nefrologista, e dei aula como professor na Unirio. Fiz concurso para a Unirio, fiquei lá durante 31 anos corridos, sempre na turma e no CTI, basicamente no ambulatório da enfermaria. Não tive atividade de pesquisa, mas tive atividade assistencial e docente. Me aposentei em novembro de 2019 e fui durante 5 anos médico do Corpo de Saúde da Marinha. Eu era da Fragata Niterói. Fiquei lá, essa eu não sabia. Dias. Fui médico do Corpo de Saúde da Marinha. E depois eu em 93, comecei uma carreira de gestão, que foi estimulada pelo falecido ex-ministro Mário Henrique Simonsen, e foi meu paciente, me orientou, e eu fui para a Fundação Getúlio Vargas, e eu fiz gestão geral e gestão em saúde, em 93 até 97. E de lá para cá eu fui um professor bissexto da Fundação Getúlio Vargas. Nos últimos 5 anos eu tive uma atividade docente maior lá no MBA de Saúde. Agora eu saí no início da pandemia. E eu sempre dizia que na minha carreira de gestão, que é gestão de saúde, gestão em rede, eu nunca fui muito favorável da ideia da carreira em Y. Eu acho que o gestor de saúde ele tem que continuar assistencial, para ele poder manter o espírito de estar perto da sua base. Mas isso é uma visão pessoal, né? Mas foi a visão que me orientava na parte docente lá na Fundação. Então, eu tenho uma carreira de gestão. Eu fui subsecretário de Saúde do Rio de Janeiro durante 6 anos e pouco, municipal da área hospitalar. Então, eu participei da revolução da atenção primária, fazendo a integração com a área hospitalar, com as unidades de pronto atendimento e a expansão da saúde mental e das UPAs, né, e algumas unidades. Dentro de todo esse período, eu mantive meu vínculo com o Hospital Procardíaco. O Hospital Procardíaco hoje é um hospital que pertence à Rede Américas da United Health Group. Ele era um hospital independente. Em 87, quando eu entrei lá, em 92 nós começamos a fazer a parte da nefrologia, voltada para o paciente internado, e muito mais como suporte nefrológico e não necessariamente como substituição de função renal. Então, muitas vezes eu sou identificado como alguém ligado a contínuo, ao CRRT no doente crítico, mas na realidade eu sou um nefrologista internista, hospitalista, intensivista, que também lida com métodos de CRRT, Continuous Renal Replacement Therapy. Boa. Então, basicamente, é a minha... Eu vou te falar assim, pegando essa sua introdução, primeira coisa, eu acho que eu concordo plenamente com isso que você falou, e independe se em gestão ou em qualquer outra área, essa coisa de estar sujando a mão de terra te ajuda demais. Eu que tenho um lastro aí com educação, quem está na educação e é assistencialista é diferente. Você leva uma bagagem diferente daquela pessoa que deixa a assistência de lado e vai virar um educador ou vai virar um gestor, como você bem disse. Então, concordo plenamente contigo que isso ajuda demais no manejo, no traquejo aí do dia a dia. E a segunda ponderação eu venho de uma escola exatamente disso. Eu costumo dizer que eu não sou dialisador. Eu sou nefrologista na essência com apelo à clínica médica. Eu não abro mão de dizer que eu sou um clínico e isso faz diferença lá na ponta. Na hora que você indica uma diálise, tem muita coisa que vem antes e que faz esse alicerce aí e que acaba respingando aí em benefício clínico para os nossos pacientes. Mas hoje a ideia aqui é conversar a respeito da contínua, até por ser algo que
vem numa hype crescente aí, até você citou bem, a gente conversou nos últimos dias aí em função da pandemia. IRA é algo extremamente vigente, alta mortalidade, principalmente as IRAs graves, CADIGO 3, necessitando de TRS com bastante frequência. E a gente tem um portfólio grande, mas nem todo mundo tem acesso aos métodos contínuos. Então eu queria que você falasse um pouquinho, e eu já vou até te provocar. Eu sei sua opinião, mas eu queria que você passasse para o pessoal. Quando você vai para a literatura, e eu sou um cara que gosta disso, gosto de ciência, se você olha de uma maneira superficial para a literatura, você acredita que métodos contínuos, se comparados à terapia intermitente, eles são idênticos. Principalmente você olha para o desfecho maior, que é a mortalidade. Eu queria que você desse um en passant para a turma a respeito do tema. Então, eu acho que, em primeiro lugar, como eu exigo o tempo, vamos olhar o conhecimento, né, antes de fazer um juízo crítico. A gente sempre trabalha com os dados, trabalha com observação, mas a ciência, ela, a partir de um certo momento, ela lida com o conhecimento e, a partir daí, o juízo crítico em cima disso. Esse juízo crítico pode ser feito em bases estatísticas ou em bases lógicas, em bases quantitativas ou não quantitativas, ou qualitativas. Mas vamos dizer o seguinte, nós estamos hoje, quando você fala de métodos contínuos, em CRT, Continuous Renal Replacement Therapy, nós estamos tratando da área cinza do conhecimento. Eu acho complexo hoje você dizer, muito assim, pantanoso você dizer que existe uma área clara do conhecimento definida no sentido de sim ou não. Então, assim, nós não temos sim ou não em CRRT, nós temos uma área cinza do conhecimento em que há uma série de dúvidas e de questionamentos sobre desde o maior até o menor ponto relativo à terapia contínua. Então, eu acho que esse é o primeiro aspecto. Então, se nós formos olhar para a literatura que existe hoje, em termos de classificando ela em nível de evidência, nós vamos ter uma oportunidade de uma série de perguntas a serem feitas sobre a utilização de métodos contínuos no cenário do suporte nefrológico como um todo ao paciente grave. Então, a primeira coisa, tem que ficar bem claro isso. Nós não estamos aqui tratando de nenhuma situação que não seja do paciente grave na estreiteza desse tema, do que nós estamos falando aqui. Bom, uma coisa que é fundamental é nós diferenciarmos o que é terapia renal substitutiva do que é reposição de função renal. Então, assim, terapia renal substitutiva, quando você olha para a nefrologia como um todo, desde você lidar com uma série de questões de prevenção de agravamento, prevenção secundária, terciária, em relação aos pacientes com DRC 2, 3, 4, o que nós queremos? Nós não queremos fazer a melhor diálise, nós queremos que o paciente tenha a sua maior autonomia, porque a maior doença é a perda quando se fala perda de função, o paciente não entende que ele perde função porque a creatinina sobe, né? A creatinina é um indicador que faz sentido para nós, né? E o Edson da creatinina, ele sempre coloca isso de forma muito eloquente. Mas o paciente, ele perde função porque ele perde autonomia. Ele não pode comer o que ele quer, ele não pode beber o que ele quer, ele não pode comer na hora que ele quer, ele começa a ter cada vez mais restrição. Isso vale para a insuficiência renal, para a insuficiência cardíaca, para a insuficiência hepática, para qualquer tipo de disfunção com a perda da elasticidade, da autonomia, da tomada de decisão da pessoa. Ou seja, a pessoa, ela não tem mais liberdade para ser feliz, para escolher. Um paciente renal crônico, ele existe na nossa cabeça, é uma abstração. Para o paciente, ele é um camarada com limitações, essas limitações é que incomodam. Então, cabe a nós reduzirmos, minorar o sofrimento dessa perda de opções de elasticidade nas escolhas da vida desse paciente. Então, quando você fala TRS, o paciente dialisa tantas vezes por semana, tantas horas, você tem que buscar essa inserção na vida dele. Quando você fala de Renal Replacement Therapy, Continuous Renal Replacement Therapy, dentro do contexto do paciente internado, no mais das vezes entubado, curarizado, enfim, com uma série de disfunções, você está falando de outra coisa. Você está buscando homeostase. Você está buscando homeostase
para dar tempo de vida e sobrevida a este indivíduo, para que ele possa efetivamente realizar a sua terapia definitiva, cirúrgica, quimioterápica, enfim, qualquer tipo de intervenção antibiótico-terápica, ou seja, tudo aquilo que vai tratar a sua doença básica. Então, assim, pensar em Continuous Renal Replacement Therapy como uma solução, eu acho que nós cometemos um erro epistemológico, quase exegético, quando a gente olha dessa forma. Talvez a gente precise rever a literatura e a literatura se reposicionar e os novos estudos nesse sentido. Ou seja, não adianta a gente colocar o método como responsável, quase que de uma lógica primária, como responsável ou não ligado à mortalidade. Por exemplo, talvez faça mais sentido pensar em tempo médio de permanência na terapia intensiva, o tempo médio de internação, se esse paciente, ele quando sobrevive, se ele sai em diálise ou se ele não sai em diálise, se isso acontece em 90 dias, em 6 meses, em 1 ano, qual é a decorrência econômica, não é financeira, econômica, ou seja, o que faz sentido em termos de distribuição equânime do substantivo, do recurso existente. Então, isso aí me faz lembrar o John Maynard Keynes, que é um economista famoso, que alguém perguntando para ele sobre essas questões todas de quais são os melhores investimentos no longo prazo, ele dizia assim, no longo prazo, todos estaremos mortos. Então, assim, essa visão que eu acho que ela precisa ser um pouco mais ampliada em relação ao benefício, ao valor agregado de se utilizar Continuous Renal Replacement Therapy. E aí é outro problema, porque se você olhar de uma forma um pouco menor do que essa, digamos assim, não é que ela seja uma forma menor, uma forma válida, mas menor do que essa, o que vai acontecer? Você vai achar que você tem na prateleira uma série de metodologias, uma série de kits, uma série de possibilidades. E aí alguém te diz assim, mas isso aí não muda a mortalidade. Realmente. Mas no que nós estamos falando? Nós estamos falando de usar estratégias, não de solução do problema renal agudo daquele paciente, mas de dar tempo a ele de sobrevida, de serem estratégias que possibilitem realmente isso é uma ponte, né, João? Estável, exato, hemodinamicamente, ponte para algo que faz sentido, ou seja, para o tratamento da sua doença básica. Eu vou complementando isso que você está falando. Eu acho que a questão maior aí, a hora que a gente trabalha com grupos amostrais, a gente trabalha com média. E, eventualmente, você não vai ver uma diferença que ela é muito pequena, simplesmente porque a amostra acaba sendo pequena para demonstrar aquele potencial benefício. Então, se eu quisesse demonstrar um potencial de benefício de mortalidade, talvez eu precisasse de uma amostra muito grande e, eventualmente, isso não é possível. E se a gente não chega nisso, e aí eu vou colocar como sendo essa zona cinza que você colocou, definitivamente a gente está, por vezes, selando a morte daquele indivíduo. E isso é um negócio que me incomoda profundamente. Porque eu fui aquele cara que já foi o cientificista de ser apaixonado pelo randomizado e falar assim, não tem benefício. Mas eu concordo plenamente com o que você está falando. Hoje eu tenho essa percepção de que aquela fase aguda ali é literalmente um incêndio. Você tem que manter o prédio em pé. E depois você vê o que sobra para ver se resolve. Uma excelente analogia. Excelente analogia. E eu vejo essa questão de uma forma... agora, olhando um pouco de forma mais técnica, a nós nefrologistas, mais do que para o intensivista, faz sentido para nós temos que entregar clearance. Nós temos que entregar algo que substitui a taxa de filtração glomerular perdida, agudamente ou crônica agudizada. Nós temos que fazer essa replacement. Replacement não significa que você vai substituir por um tempo indeterminado, porque quando você começa uma terapia de contínua, é igual o paciente que interna no hospital. Você já tem que pensar como é que eu vou dar alta para ele. Então, assim, a alta começa na internação. No momento da internação, como é que eu vou dar alta? No momento que você começa uma terapia contínua, como é que eu saio disso? Porque existe essa questão de você deitar nos louros. Daqui a um tempo, passa 1 dia, 2 dias, 3 dias, 4 dias, 5 dias, 6 dias, e aí, como é que tira o paciente disso? Porque você começa a se acostumar a olhar, e aí
é aquela visão binária. Você olha a ureia, olha a creatinina e melhorou. Não, não melhorou. Isso é um efeito quase bionívoco de uma ação que não tem repercussão sobre a continuidade da vida daquele indivíduo. A nossa obrigação é resolver de forma factível, sem ter um custo hemodinâmico grande, num paciente que está com noradrenalina acima de 0,5, ou o termo que for, que está com vasopressina, um paciente que está em prona, ventilação prona, um paciente que tem, no caso do Covid, que tá retendo CO2, que tem uma hipoxemia gravíssima. Então, cabe a nós entregar humildemente um balanço hídrico equilibrado, um controle da acidemia mista, no mais das vezes, respiratória e metabólica, entregar para esse intensivista, para esse contexto da terapia intensiva, um paciente com o equilíbrio eletrolítico, especialmente do potássio, ou seja, manter este paciente, como você bem falou, manter o prédio em pé para que os bombeiros façam o rescaldo e depois os engenheiros façam as escoras para que você possa resolver o problema estrutural que está acontecendo ali. Se você não tem esse tempo, você não tem mais nada. Você pode tentar fazer isso com uma estratégia não contínua? Pode. Você vai entregar uma quantidade enorme de clearance em um determinado momento, mas a que custo? Ao aumento da nora, ao aumento da vasopressina. Isso, você começa a agir contra o fluxo, ou seja, você não entrega fluxo, você entrega bioquímica, mas você não entrega fluxo para esse paciente, porque ele está todo vasoconstrito. E deixa eu te perguntar, João, normalmente, a hora que você vai ser, se eu for ser extremamente pragmático, quando a gente pensa em contínuo, a gente pensa basicamente em estabilidade hemodinâmica e controle volêmico, de maneira grosseira. Para a turma que está nos assistindo aqui agora, do ponto de vista prático, quem que o João indica contínuo? O que é na prática aquilo que você chega e fala assim, não, esse vai para contínuo? Então, eu vou separar em dois pontos. Primeiro, o que eu vou chamar quase que o convencional, e depois o que tem de novo. Então, no convencional, o que você observa? Primeiro, a possibilidade ou não de fazer uma estratégia intermitente, ou seja, até 6 horas de diálise diária, ou alguns colegas utilizam estendida lenta por um período maior, uma vez ao dia, enfim. Tem várias estratégias nesse sentido. Primeira coisa que você vai olhar, e é o que eu olho, o quanto de vasopressor se utiliza. Na média, você utiliza 0,5 micrograma por quilo por minuto como um ponto de corte. Dali para cima, você dificilmente vai conseguir lograr uma estratégia intermitente, dali para baixo você pode tentar. Você tem que associar isso se o paciente precisa de vasopressina em algum momento, porque se ele precisa de vasopressina, seja com esse nível maior ou mesmo com nível menor, já fica mais complicado ainda. Ainda que a vasopressina, algumas estratégias, por exemplo, alguns intensivistas vão usar menos noradrenalina e vão iniciar a vasopressina antes. Então aí nós temos aí pequenos temas. Por quê? Porque ela promove uma vasodilatação esplâncnica. Então você vai ter aí alguns vieses, né, a ser analisados. A outra questão é o tamanho do seu desvio hídrico. Ou seja, dificilmente você vai conseguir um balanço hídrico em tempo adequado para auxiliar no componente de edema visceral, especialmente pulmonar, com um paciente que tem um acúmulo de mais de 10% do seu peso inicial de entrada. Então, sim, essas duas questões são fundamentais. As outras, se o paciente tem uma acidemia grave abaixo de 7,1, que não respondeu às terapias conservadoras iniciais, também é um indicativo. A outra questão é se o paciente tem um potássio que também não responde, está em anúria, oligoanúria, e não responde às terapias conservadoras em relação ao controle da calemia. Então, essas questões aí são importantes na tomada de decisão tradicional da terapia contínua. A outra, isso é uma herança do Covid, aquele paciente que precisa de uma ventilação específica, com ventilação em modelo prona, em pronação, ou esse paciente precisa de ECMO, né? Seja um ponto que ele já está indicado fazer extracorpórea, seja ela veia-veia, seja ela artéria-veia, esse paciente dificilmente você vai conseguir trabalhar nele, não é impossível, mas dificilmente você vai conseguir trabalhar nesse paciente com uma terapia intermitente. Então, nós temos aí a experiência, a visão de trabalhar acoplado no sistema da ECMO ou não, por exemplo, com terapia contínua.
O que tem de novo? As plataformas ou as membranas anti-inflamatórias. Então, você tem no mercado a poliaclinitrila 69 com dupla camada, não é a poliaclinitrila 69 tradicional, com uma camada única, acoplada com polietilenimida, ou seja, que sequestrando cargas positivas e você consegue ter um potencial anti-inflamatório em relação a uma série de mediadores inflamatórios, interleucina 1, 2, 6, 12. Você consegue ter TNF2-alfa sequestrado em termos de adsorção. Ou seja, esse tipo de membrana consegue trazer um clearance diferente do convectivo, de volume variável, ou do difusional, e ele traz o componente adsortivo por 24 horas, e que você consegue, nesse momento, trabalhar com uma visão, uma estratégia anti-inflamatória. Então aí, veja bem, nós não estamos mais falando de substituição da função renal ou de reposição de função renal no contexto agudo. Nós estamos falando de uma estratégia nova. Só tem uma marca no mercado que eu posso falar aqui, que é o Oxiris, que é da Baxter, mas eu não tenho nada a ver com a Baxter, não tem nenhum conflito de interesse, não sou speaker, não sou nada disso. Você tem uma discussão em relação ao EMIC-2, que é da Fresenius, que trabalha com outro tipo de equipamento, que é o multifiltrate, a PN69 dupla camada com Oxiris e o ST150, por exemplo, trabalham, que são poliaclinitrilas com o equipamento da Prismaflex ou da Prismax, mas quando você olha o EMIC, você tem o EMIC-2 da multifiltrate da Fresenius, você trabalha com um conceito diferenciado de convecção interna, não mais de adsorção. Então, a gente já começa a entrar em particularidades de novas estratégias anti-inflamatórias no contexto de um paciente altamente inflamado. Nesse contexto específico, é importante a gente entenda isso. Você pode ter uma visão, ou se discute isso aí é a área cinza do conhecimento, se você consegue indicar a terapia para ele, não em cadigo 3, subjúdice com tudo aquilo que eu falei em relação à calemia, acidemia e outras questões, mas se você consegue trabalhar com ele em cadigo 2, num paciente que você imagina que a tempestade de citocinas inflamatórias, elas têm alguma vantagem nas primeiras 24 horas de fazer a adsorção dessas substâncias e aí que é interessante, lipopolissacarídeo A, em gram negativo, e existem estudos bastante interessantes hoje que estão na Fiocruz, tem um grupo estudando isso, em relação à N-prometaloproteinase do spike do Covid, do SARS-CoV-2, se ele consegue ser absorvido ou filtrado nesse contexto. E ele parece ser o móvel inicial de toda a fisiopatologia que leva, por exemplo, ao estado de trombótico sistêmico nesses pacientes. Inclusive, tem uma visão hoje da Fiocruz tentando estudar, chamar, por exemplo, a Covid-19 como febre trombótica viral aguda. E eu vou te falar, João, assim, por mais que a gente esteja nessa zona cinza, vamos pegar no caso aí da Covid-19, a única coisa que efetivamente a gente viu funcionando foi justamente agir na fase inflamatória, né? O grande protótipo aí é o uso do corticoide. Então, plausibilidade biológica existe. Eu queria saber se você usou isso nesse ano e meio aí, e qual foi sua impressão, então, sabendo que isso é cheio de viés pessoais? Eu tenho que agradecer muito a cooperação nesse sentido. E eu vou fazer outras críticas aqui também. Vou fazer crítica também, mas eu vou agradecer a cooperação não só da Baxter, mas como da Fresenius nesse sentido, nesse período da disponibilidade dessas membranas durante a pandemia. Mas mais do que isso, nós tivemos a oportunidade de ter uma população, não é amostra não, uma população de 80, até agora acho que são 82 pacientes, em que nós utilizamos exatamente nessa fase as plataformas anti-inflamatórias. Basicamente, o Oxiris, que é a poliaclinitrila 69 em dupla camada com polietilenimida. Esse estudo ele faz parte de um registro clínico, não é um estudo, é um registro clínico. Nós temos um registro clínico na United Health Group
Rede Américas no Procardíaco, que está registrado no CONEP, é um registro clínico, que ele está sendo feito sob os auspícios sou eu, o Dr. Rubens Costa, que é o chefe da terapia intensiva, o Dr. Saulo Baylor, que trabalhava na época lá no hospital, o Dr. Felipe Sadi, são todos intensivistas junto comigo, e a equipe de nefrologia, que é a doutora Janaína Figueira Ferreira, que é intensivista, o doutor Marcelo Dessa, nefrologista, e mais recentemente nós agregamos, e é por conta dela, ela é a gestora hoje, digamos assim, das ações desse registro clínico, que é a doutora Maria Isabel Neves Holanda. Eu tenho o prazer de estar lidando com esse grupo. A doutora Janaína a gente trabalha junto há mais de 20 anos, o doutor Marcelo também, o doutor Rubens há 30 anos. Enfim, são pessoas assim, muito próximas, o doutor Felipe Sadi, o doutor Saulo Baylor, são pessoas que eu tenho um débito, né? Eu e os pacientes com eles, porque acreditaram na proposta de que existe medicina interna dentro do hospital, dentro do suporte ao paciente agudo grave, e não uma visão de especialistas, ou seja, muito mais uma visão transdisciplinar, mais do que multidisciplinar, do ponto de vista médico. E agradecer, obviamente, a possibilidade de ser feito isso com a equipe de enfermagem. Sem ela, nada disso seria possível. E depois eu vou passar para as críticas. Eu queria saber qual que foi a sua impressão. Eu não sei se você já tem dados aí desses pacientes. Nós temos os dados nós vamos publicar esses dados. O que nós estamos, qual é a nossa tônica nesses dados? É exatamente o que eu falei no início. Ou seja, buscar mais do que se diminuiu ou aumentou a interleucina 2, a 6, a 12, o que aconteceu com o TNF2-alfa, porque isso já tem da literatura. Nós sabemos que dependendo da cinética da sua prescrição, em termos de convecção, em termos de adsorção, em termos de outras intervenções, isso ocorre, ou seja, existe validade na cinética, na farmacocinética desses procedimentos. A pergunta não é essa, é qual é o resultado agregado, qual é o valor disso. Isso é que está sendo estudado, ou seja, qual é o nosso foco, e é isso que vai ser publicado. Isso mudou o tempo de permanência? Isso reduziu mortalidade ajustada por gravidade? Isso diminuiu o tempo de ventilação mecânica? Isso reduziu a chance do paciente, em que período isso reduziu a chance dele sair, dependendo de diálise ou não? Então, essas questões, eu não tenho ainda a resposta para elas, desse grupo de pacientes, mas nós vamos ter isso em breve e eu me comprometo, se você me chamar de novo, me der a honra de trazer isso para vocês aqui. Já está convocado. Tá bom. Ô, João, deixa eu te perguntar então um negócio, enquanto a gente não tem essas respostas mais específicas. Uma grande dúvida optei por contínua. Eu tenho basicamente técnicas convectivas, difusivas e mistas. A hora que você vai para a literatura, é o mesmo 50 tons de cinza. Isso. O que você me diz aí da sua prática? Então, eu vou me reportar aqui aos meus mestres. Isso basicamente começou na Áustria e Alemanha, final da década de 80 e início da década de 90. Nós trouxemos a primeira máquina de contínua assim, desenhada para isso para o Brasil em 97, no Procardíaco. O que ocorria? Era a busca de um sistema que oferecesse clearance de uma maneira mais fisiológica possível, ou seja, com fluxos de sangue compatíveis com o comprometimento hemodinâmico daquele paciente e que corrigissem, mesmo que com tempo prolongado, ou seja, tempo dependente, os distúrbios hidroeletrolíticos e ácido básicos existentes. Então, essa foi a ideia central dos primeiros investigadores, e trabalhando com porco de grande porte, eu me lembro dos primeiros trabalhos em relação a isso. Então, isso fez com que nós tivéssemos a primeira geração de máquinas nesse sentido. O professor Ronco, obviamente, e o Tiago Reis, que sou fã do Tiago Reis lá de Brasília, ele tem esse histórico aí muito bem feito. Recentemente, a Lisboa liberou, a Janaína mostrou um material em que eles fazem todo o histórico disso, muito interessante. Então, assim, eu remeto vocês à busca desse material
Mas o fato é que nós, lá no hospital, direcionamos esses pacientes. Na época, nós monitorávamos invasivamente com sondantes, catéter de fluxo pulmonar dirigido, artéria pulmonar fluxo dirigido, que é o nome correto do sondantes. Você conseguia estudar o impacto que isso tinha em termos de extração de oxigênio, em termos de transporte central de oxigênio, de consumo de oxigênio, DO2, VO2 e SVO2. Isso foi sendo agregado, o método estocástico foi sendo difundido, nós passamos a monitorar muito mais de forma contínua essas variáveis do que isoladamente por pulsos, quando se trabalhava com termodiluição, mostrando que a nefrologia do paciente grave ela não pode estar desacoplada de forma nenhuma desse contexto global. Bom, o que nós começamos nesse momento? Primeiro, questão do acesso vascular. O acesso vascular não podia ser o acesso tradicional, ele tinha que ser um acesso de um diâmetro maior, que permitisse fluxos maiores com resistências menores, para que nós pudéssemos trabalhar com fluxos menos turbulentos e os sistemas pudessem ter uma continuidade nesse sentido. Segundo, que nós tivemos a questão da anticoagulação. Nós começamos a trabalhar com heparina não fracionada, depois passamos a trabalhar com heparina de baixo peso molecular e depois migramos para o citrato. Nós vamos conversar um pouco daqui a pouco, se der tempo. Então, acesso vascular, fluxo e anticoagulação. Depois nós começamos a trabalhar com o equilíbrio dos clearances possíveis. Ou seja, nós temos 3 clearances básicos a tratar. O clearance difusional, que é quase sempre o principal. O clearance convectivo, em que você trabalha com uma parte isovolumétrica. E o clearance com diluições pré ou pós. E o clearance adsortivo, que sempre existiu na polietilenitrina 69. Quando você trabalha com camada única, esse clearance dura em torno de 6 a 8 horas. Quando trabalha com camada dupla, com polietilenimida, ele dura 24 horas e um pouquinho a mais. Então, o que nós buscávamos nesse momento, e isso foi sendo descoberto, discutido, e até hoje continua em área cinza do conhecimento. Qual o volume que você precisa trocar ou gerar trocas, seja por difusão, seja por convecção? Primeiro, assegurar um fluxo de sangue que faça sentido. Esse fluxo de sangue ele varia de 80 até 150, 170, 180 ml por minuto, bem abaixo dos fluxos de sangue usuais nas terapias intermitentes. E no seu máximo, próximo da base das estendidas lentas, que começa por aí, no finalzinho do teto das terapias contínuas. Você trabalha com trocas isovolumétricas com diluição, ou seja, você retira uma parte da água plasmática e devolve isso em solução balanceada. Você pode fazer com diluição pré ou pós. Desculpe. A diluição pós é a diluição que diz respeito à referência do método, ao padrão do método. Ou seja, você não dilui as escórias, não dilui os eletrólitos antes. Você faz a diluição depois. Então, você oferece o máximo para o sistema e faz a reposição pós. Quando você trabalha com pré-diluição ou reposição pré, né, em vez de pós, você aumenta, teoricamente, a chance de não coagulação. Isso era importante na época das heparinas e dos heparinoides, porque você reduzia o hematócrito interno. Então, a gente sabia que hematócrito interno relacionado a frações de filtração acima de 22%, elas aumentam muito a chance de coagulação. E como o sistema é tempo dependente, quanto mais tempo ele dura, maior a chance de você ter sucesso no seu intento físico-químico. Eu não estou falando aqui de desfecho, tá certo? É preciso a gente não cair nessa pegadinha. Então, o nosso trabalho era em relação a definir essas estratégias naquele momento. Quando entra o citrato realmente desbalanceia, porque como é uma anticoagulação regional, pessoalmente, eu nunca tentei anticoagulação regional utilizando outras estratégias, né? Nós trabalhávamos sempre com a heparina normal, e, enfim, não fracionada, e depois a heparina de baixo peso molecular.
Quando você trabalha com o sequestro de cálcio pelo citrato, você tem que ter estratégias para repor a citratemia, o cálcio iônico desse teu paciente. Ou seja, o sequestro do cálcio, você tem que acompanhar o sucesso da sua citratação com o cálcio iônico imediatamente pós-filtro, e você tem que olhar a calcemia iônica sistêmica desse teu paciente. Então, isso faz uma diferença enorme, porque isto tem risco de dano. Porque se você perder a mão em relação à calcemia iônica sistêmica no seu paciente, isso vai ter repercussão hemodinâmica, tem hipotensão, tem bradicardia, você tem que estar atento a isso. E aí isso gera uma demanda logística que não existia antes. O teu laboratório vai ter que ter uma postura muito diferenciada em relação... Nós hoje acompanhamos no sistema da Policlínica 69 a cada 8 horas. Nós, no início, fazíamos a cada 4. Hoje, nós fazemos a cada 8 horas. E o sistema da polisulfona modificada, que é o de alto fluxo, que é o FX100 da Multifiltrate, na Fresenius, nós trabalhamos a cada 12 horas. Porque o potencial de harm, por razões físico-químicas, ele é menor. Então, nós conseguimos realmente ter esse controle, desde que a premissa do seu laboratório ela seja realmente, ela te dê resposta. Se o teu laboratório não te dá resposta, não tente, porque você vai causar dano. Então é bem importante, é bem claro isso daí. A partir daí, a nossa... Qual que é o tempo que o seu laboratório demora para liberar esses exames, João? Olha, nós tivemos várias mudanças de laboratório e esse tempo, eu diria a você, que ele ainda não está adequado. A gente tem aí delays, às vezes, de hora, entendeu? Quando o laboratório está totalmente arrumadinho, você consegue isso aí em minutos, 20 minutos, meia hora, 60 minutos. Mas quando não está, isso aí é um problema, isso leva mais tempo e você desloca a força de trabalho para ficar indo no laboratório para pegar exame. Isso é um problema, realmente. Certo? Bom, dito isso, vamos lá, vamos conversar aqui sobre a questão da fração de filtração. A maior parte desses dois sistemas, tanto da Baxter quanto da Fresenius, ela te calcula a fração de filtração. Ou seja, em relação ao teu fluxo plasmático, quanto de ultrafiltrado você gera. Você tem um cálculo de fração de filtração automático pelo teu algoritmo. Para isso, você tem que informar não só o fluxo de sangue, mas o hematócrito, para que você possa ter um cálculo de fluxo plasmático. Então, isso é muito importante para que você não superestime ou subestime o fluxo de sangue ou a taxa de ultrafiltração real, ou seja, a retirada do paciente, o termo retirada do paciente, não a isovolumétrica, e como é que você pode trabalhar isso em relação a reduzir a chance de coagulação. Eu trabalho com frações de filtração entre 10, 11, 12%, ou idealmente abaixo de 10%. Mas isso você faz o cálculo para trás. Você tem que começar raciocinando o seguinte: qual é a minha taxa de efluente por quilo de peso por hora? Para isso, eu tenho que definir qual é o peso que eu estou falando. Isso é uma discussão que volta e meia eu tenho com Janaína, Marcelo, enfim, dentro do CTI. Ou seja, vamos lá. Quando você ventila um paciente, você não ventila a sua gordura branca. Você ventila osso, músculo e o seu metabolismo, o seu hipermetabolismo, certo? O seu catabolismo, o seu hipermetabolismo. Então, esse conceito está ligado ao peso predito e não ao peso real do paciente. O peso real você usa para cálculo de dose, porque na gordura é um compartimento de distribuição de fármaco, anticonvulsivante, antibiótico, tudo mais, mas não para você ventilar. Então, se você tem um obeso mórbido, isso faz diferença para o obeso mórbido. Porque senão você vai usar volumes correntes absurdamente elevados. Isso vai gerar todo um problema estratégico no controle pressórico e na ventilação segura desse paciente. E nas pressões transpulmonares. Então, você tem que estar atento a isso. Né? Quando você olha a tua diálise, gente, você depura e dialisa aquilo que você ventila. Tá certo? Então, você não pode também querer pegar o peso real atual de um obeso mórbido e dialisar com 20, 25, 30, 35 ml por quilo por hora esse paciente, porque senão não vai ter banho que chegue.
E aí eu pergunto o seguinte, você pode normalizar a bioquímica dele rápido? Pode. Qual é a importância que isso tem? A melhor resposta é dizer, não sei, mas provavelmente é nenhuma. O que você tem que entregar a esse paciente com acidose controlada, acidemia controlada, ajudar a ventilação desse paciente, ajudar a ventilação dele, não comprometer mais ainda as doses de noradrenalina e vasopressina que esse paciente está usando, entregar esse paciente com potássio normal, com o seu hidrogênio ionte normal e com chance de você recuperar o balanço hídrico dele, porque algum pouco consenso que você encontra na literatura em termos de fato é que balanços hídricos acumulados elevados acima de 10% do peso de entrada estão associados com curva de mortalidade inexcedível. Espero ter respondido. Única dúvida, você sempre trabalha com técnica mista atualmente? Sempre. Sempre. É óbvio que o predomínio do clearance é difusional. Então, assim, se você for olhar algumas sugestões, vou dizer o termo sugestão, algumas recomendações da literatura, você vou calcular 25 a 30 ml por quilo, fazendo no início metade em convecção, metade em difusão. Veja só, quando você trabalha com técnica anti-inflamatória, o teu compromisso é manter aquele sistema por pelo menos 24 horas. O ideal é 72 horas no mínimo, né? Mas você, com 24 horas você exaure o clearance adsortivo daquelas substâncias que nós estamos conversando, com lipopolissacarídeo A, TNF2-alfa, querosina 1, 2, 6, 12. Então, nesse contexto, o mais importante é a sobrevida desse kit, desse hemofiltro. Agora vamos olhar em termos de cinética de anti-inflamatório. Se eu acredito que eu estou trabalhando com clearance adsortivo, eu não preciso de uma convecção tão elevada nesse período. A convecção elevada, isovolumétrica, ela traz como consequência uma fração de filtração mais alta. Então, aí eu vou trabalhar o quê? Para eu resolver esse problema da fração de filtração mais alta, eu vou ter que aumentar o fluxo de sangue. Se eu aumento o fluxo de sangue, mesmo que eu trabalhe com uma dose de citrato normal ou baixa, a carga citrática, a massa de citrato, ela vai ser elevada. E aí você tem outras questões, que é a hipernatremia, que é a própria alcalose gerada. Então, você tem que ter esse equilíbrio. Então, o que nós hoje tendemos a fazer? Quando trabalha com plataforma anti-inflamatória, a gente trabalha com predomínio com 70% ou mais de difusão, o restante em convecção, mais a questão da sua troca isovolumétrica e da parte de retirada líquida do teu paciente. E lembrar o seguinte, quando você infunde citrato, a tua bomba de citrato é uma convecção isovolumétrica, porque ela dá citrato e tira aquele volume. Então, se você tem 100, se você está com fluxo de sangue de 150, por exemplo, e você no teu cálculo de dose de citrato, a tua bomba vai estar em 170, você tem a mais 170 de clearance convectivo, porque ele dá 170 de citrato. Legal, nunca tinha pensado 170. Nisso, é verdade. Então você tem que estar atento a essas coisas. Você tem que estar atento a isso. A mesma coisa com relação à reposição de cálcio. O equipamento, esses equipamentos todos, eles têm as suas bombas de reposição de cálcio acoplada à bomba de citrato. Então, isso é importante ter em mente com as tuas estratégias. A bomba de cálcio só funciona se a bomba pré-sangue, seja ela com citrato ou com soro fisiológico, estiver funcionando. Senão, não adianta você colocar lá que você vai repor uma compensação calculada pelo teu algoritmo de 70%, 100%, 120%. Você vai ter que lembrar desse detalhe. E quando você bota 120%, é 120% não do que o paciente precisa, mas da perda que foi calculada pelo teu algoritmo, que envolve a taxa de ultrafiltração, a hemofiltração isovolumétrica, que envolve o quanto de citrato foi sequestrado e foi perdido no ultrafiltrado junto com o cálcio, que levou o cálcio junto. Parte disso é reaproveitado, formando bicarbonato no fígado, e aí entra a questão da função hepática e outras mais. Então, o tabuleiro do jogo de xadrez da contínua, ele tem que valer a pena. Por isso é que a gente tem que ser tão rigoroso na nossa indicação e mais.
tem que ser rigoroso na sua descontinuidade. Olha, está na hora de parar, porque senão nós vamos causar mais risco e dano do que benefício. Boa. Deixa eu ser bem prático agora. Estamos na frente de um cliente 50 anos, Covid, instabilidade hemodinâmica óbvia, dose alta de nora, vasopressina, fazendo uma ira cardíaco 3, já edemaciado, mais de 10% acima do peso corpóreo. Dá uma ideia para a gente de como é que seria uma prescrição de contínua sua e do seu grupo. Então, vamos lá. O nosso paciente, nós começamos aí calculando o peso predito dele, tem tabelas e fórmulas. E aí é importante, porque você vai ter que segurar a sua adrenalina. O paciente tem 100 quilos. Não, mas peraí, o peso predito dele é 70. Então, assim, isso dá briga, hein? Isso vamos trabalhar com 70 quilos. Vamos trabalhar com... O paciente está... Primeiro não lesar, né, João? Primeiro não lesar, olha só. Ureia e creatinina não é indicativo de diálise, nesse contexto. Entenda bem. Nós não estamos falando de um renal crônico, estamos falando de um agudo. Então não adianta olhar para a ureia e para a creatinina, vamos olhar para o contexto. Então, assim, esse teu paciente, o teu objetivo é ver o que do desmetabolismo dele e do peso predito, o que a gente pode fazer. Então nós vamos trabalhar 30 ml por quilo com peso predito. Com isso daí, você vai calcular o fluxo de sangue, vai testar esse fluxo de sangue na medida em que você mantenha mais ou menos 20:1 entre a tua quantidade de efluente por quilo por hora em relação ao fluxo de sangue. Então, se você calcula 2.000, por exemplo, de efluente, você vai trabalhar com 100 ml de fluxo de sangue. Tá certo? Bom, isso aí vai ser a base para o cálculo da sua carga citrática, porque aí você vai definir, olha, esse paciente aqui é um paciente hipercoagulável, então eu vou fazer, por exemplo, vou fazer 4 milimol por litro de sangue citratado, ou eu vou fazer 3,5, ou vou fazer 3,1, ou vou fazer 2,5, você vai ter a discussão da farmacológica da sua prescrição do citrato. Em cima disso, você vai, o paciente tem albumina normal, tem albumina baixa, esse paciente ele é um hipercoagulável, então eu vou usar uma reposição de cálcio menor. Não, esse paciente é normocoagulável, ele tem risco de sangramento, então eu vou usar uma reposição de cálcio maior, de 100% para cima. Então ele já está hipocalcêmico, você tem que conhecer tudo isso para você fazer uma prescrição equilibrada em relação ao fluxo de sangue, a dose ofertada, delivery que você pretende para ele, e você define, e quase sempre que eu te falei, em torno de 70%, 80% de clearance difusional, o restante em clearance convectivo. Lembrando que quanto mais citrato você dá, você aumenta o clearance convectivo do teu paciente. Quanto mais você tira de líquido para ele. A gente começa retirando em torno de 50 ml, mas isso vai depender do nível de aminopressora, da vigilância da enfermagem, e aí é o ponto. Eu não vejo como fazer contínua sem a enfermagem da terapia intensiva estar inteirada e acoplada nisso. A enfermagem nefrológica, ela é de orientação, ela é de ensino, ela é de coordenação e de auxílio assistencial na beira do leito quando necessário. Claro, obviamente, para reduzir o tempo entre o momento que você prescreve e o momento que inicia a terapia. Isso não pode passar de 2 horas, 2 horas e meia. Às vezes nós chegamos a 10 horas, 5 horas, 6 horas. Então é uma autocrítica permanente que você tem que fazer. Eu diria a você que a grande vantagem da CRRT dentro do hospital e da terapia intensiva é que ela obriga a melhora de todos os processos assistenciais existentes. Então, muitas vezes, o efeito que você vê de redução de mortalidade, e a nossa mortalidade particularmente é bastante interessante, ela se diz respeito não ao método em si, mas o efeito que ele gera da melhoria sistêmica da assistência que você presta. Você tem esse número? Agora eu fiquei curioso. Olha, eu posso dizer... Mesmo que grosseiro. Na pior fase da pandemia, eu tenho esse número, na pior fase da pandemia, nós variamos a nossa mortalidade, estou falando é o grupo duro, né? O pior grupo, de 38% a 44%. É muito bom. É muito então, assim, eu fiquei muito feliz com esse resultado. Nossa Senhora. Completamente fora da curva. A mortalidade usual nossa fica em paciente de terapia intensiva sem ser Covid
ela fica em torno de 14%, 20%, chega a 22%. Naqueles em diálise? Em diálise contínua, que precisam de diálise contínua. Impressionante. Mas isso aí é fora desse contexto. Agora, a gente tem que ser monitorado, mas veja bem, essa monitoração ela tem que ser feita não pela nefrologia, mas tem que ser feita pelo EpiMed ou pelos sistemas de auditoria externa, normalmente da terapia intensiva ou do hospital, para a gente olhar isso daí. Muito bom, muito bom. Ô, João, como é que você usa o citrato do ponto de vista prático? Você tem farmácia de manipulação? Você usa comercial? Eu não trabalho com manipulação. Aliás, isso aí foi um ponto-chave que desde 1992, quando nosso primeiro sistema foi uma artéria-veia, utilizando polisulfona de alta permeabilidade. Na época não existia o conceito do alto fluxo, era de high cutoff, de alta permeabilidade. Em 1992, 12 de abril de 1992, nós tivemos um choque séptico de uma menina com utilização de preservativo de OB, né? Ela fez um choque séptico e saiu do avião chocada. A menina tinha 16 anos, sobreviveu. Qual foi a pergunta mesmo? Eu já me perdi aqui. Sabe o que eu vou te confessar? Eu tomei vinho antes de falar aqui. Eu tomei um pouco de vinho antes de falar. Então, Fica tranquilo, eu também. Naquela época, eu defini que nós não faríamos nenhum tipo de adaptação. Então, eu não usei bomba infusora na época que já existia. Eu usei o sistema gravitacional da artéria-veia. E a gente calculava fluxo por diferencial de hematócrito. Dava uma trabalheira do cão, mas nós trabalhamos assim 2 anos. Naquela ocasião, eu me perdi de novo. Que era? Estava te perguntando do citrato. Basicamente, você usa o comercial manipulado. Naquela época, a gente definiu que não ia usar o citrato, que já existia, que era manipulado em farmácia, a gente não fez. Eu levei de 92 até 2007, 2008 para 2009, usando heparina e depois heparinoide, porque eu não usava citrato manipulado. Então, quando a gente conseguiu receber o citrato comprado industrialmente ou com manipulação industrial, aí nós passamos a fazer. Então, eu comecei a usar o citrato mais recentemente. Eu fui o último a usar citrato por conta disso, porque eu tinha muita dificuldade nesse sentido. João, para a gente caminhar aí para o final, 2 perguntas que eu acho que são importantes, principalmente para a galera que... Eu tinha uma observação para fazer também. Fala. Você terá seu tempo. Eu quero... Primeiro, esquece o preço. O que uma pessoa que quer começar contínua no seu centro agora tem que olhar numa máquina? O que ela tem que ter? Ou elas, de modo geral, são equivalentes? Essa é a minha primeira pergunta. E a segunda, como trabalhar com a questão financeira, que acaba sendo o maior gargalo? Porque definitivamente a contínua, a grande discussão não é se ela é pior do que as outras terapias. Basicamente, se ela é custo-efetiva. Então, eu queria opinião para essas 2 coisas. A primeira coisa que você tem que se preocupar antes da máquina é olhar para a sua enfermagem e para os seus médicos. Ou seja, a sua enfermagem ela tem que estar acoplada ao processo da terapia intensiva à contínua. Se você não tiver uma enfermagem conscientizada, engajada, o termo é engajado, na melhoria contínua e fazendo na beira do leito, não vai ser o técnico isolado da nefrologia ou o enfermeiro isolado da nefrologia que vai dar conta disso. Então, esse é ponto passivo. Se não partir daí, esquece o resto. As máquinas vai depender dos acordos do seu hospital. Pessoalmente, eu tendo a utilizar as duas que tem no Brasil, que eu uso há mais tempo, que é a Prismaflex e a Prismax da Baxter, e mais recentemente a Multifiltrate Pro. Existem outras máquinas que eu não tenho acesso, mas estou absolutamente satisfeito com essas 2 opções. Isso aí vai depender inequivocamente dos contratos da sua rede hospitalar ou do seu hospital. Mas você pode trabalhar muito bem com as 2. Show. Em termos de plataforma anti-inflamatória, eu trabalho com o Oxiris da Baxter. E tenho, pessoalmente, viés pessoal, obviamente eu tenho um resultado que me agrada. Com relação à questão do custo, ele vai estar agregado ao benefício. Então, assim,
E esse é o desafio que eu me propus agora, ou seja, uma análise farmacoeconômica a partir desse registro de todo esse material, não só do Covid, mas de fora do Covid, anterior ao Covid. Eu faço essa terapia desde 1992, mas os dados que eu tenho vão dos últimos 10 anos ou um pouco mais. E aí nós estamos vendo isso de uma forma mais sistemática. E aí, dentro desse contexto, a gente vai ter que lidar com as operadoras, mostrar os resultados. Esses resultados vão ser variáveis de hospital para hospital. Dentro do hospital, de CTI para CTI, você tem diferenças. Essas diferenças são dadas pela enfermagem, pela postura da equipe médica. Maravilha. João, assim, sem palavras para te agradecer. Vou te liberar para você voltar a tomar seu vinho aí com a sua turma. Você é um cara que brilha sempre, é um prazer estar contigo. Em breve estaremos juntos aí. Então, lembrando, dia 11 e 12 de setembro, então, vamos estar aí no Rio com o próximo Nefro Expert, vai ser no mesmo local, lá no Sheraton. Tá bom. As vagas ainda não estão abertas, mas para quem tiver interesse, manda um direct para gente. Esse pessoal da Nefro Academy arrebenta. E eu tenho certeza que vai ser muito bacana. A gente está trabalhando. Você já deu, vou dar um spoiler aqui, conversei hoje com a Bebel. A Bebel vai estar lá conosco falando a respeito, junto com o Fernando Lucas, a respeito das doenças do complemento na prática clínica. Então, vai ser bem bacana. A Bebel, para quem não sabe, é a Maria Isabel Neves Holanda, que ela estava falando aqui. Ela é referência em microangiopatia trombótica, síndrome hemolítica urêmica, é uma pessoa fantástica. Então, eu queria fazer aqui um apelo às nossas grandes multinacionais da área de diálise. Durante a pandemia, a questão do cuidado à distância foi permanente. Então, eu confesso que eu fiquei um pouco envergonhado com as recomendações de que a gente alongasse os circuitos para que nós não entrássemos dentro do leito dos pacientes. Alongar circuito numa doença trombótica é um contrassenso. Então, assim, todas as nossas máquinas de diálise, e agora eu estou falando das terapias contínuas e não intermitentes, todas podem ter acesso via modem para a web, para a internet, ou mesmo em sistema fechado à distância. Então, assim, hoje, com dados digitais das nossas telas de prescrição de diárias, de acompanhamento e monitoração, eu acho que as empresas, tanto Fresenius quanto Baxter e outras, têm que se explicar por que nós, nefrologistas e enfermeiros e médicos, não conseguimos ter acesso real à distância, fazendo uma telemedicina e não uma telemedicina, como se faz hoje, de tirar fotografia e mandar para grupo de WhatsApp. Então, assim, eu trabalho assim, mas eu acho que eu tenho que cobrar enfaticamente isso, pessoalmente, mas obviamente eu espero que isso tenha eco na nossa comunidade nefrológica. Eu não tenho dúvida que vai ter, João, e na realidade eu acho que essa busca por melhoria, ela é perene, né? Se pegar o que você fazia em 92, definitivamente hoje você está melhor. E a tendência é que cada vez a gente ande. E essas provocações, eu acho que elas são muito bem-vindas. E é dessa maneira que a gente acaba crescendo. Meu amigo, nossa enfermagem, terapia intensiva e nefrologia cresceu muito nesse período, na nossa visão ali. Não tem dúvida. João, muitíssimo obrigado. Eu agradeço também. Em breve estaremos juntos aí. Se você quiser dar um adeus aí para a turma, sua última mensagem. A palavra é tua, meu caro. Olha, agradeço a vocês aí a paciência de terem me ouvido. Peço desculpas aí pelos meus eventuais excessos. Eu sou um entusiasta, não do método. Eu não sou o João da diálise contínua. Eu sou o João do nefrointensivismo. Mas, obviamente, a gente tende a reduzir, às vezes, as coisas a determinadas situações. E acreditem que eu sou muito feliz com as minhas escolhas profissionais nesse sentido e acho que o mais importante de tudo é o legado e a construção das equipes, dos enfermeiros, dos médicos, dos intensivistas, porque se isso não for uma realidade, você pode ter a melhor máquina do mundo, o melhor kit do mundo, o melhor citrato industrial do mundo, que você não vai ter nada. Uma boa noite para vocês. Ô, João, desse jeito eu só tenho que te agradecer, porque a Nefroclínicas acredita em pessoas. E quando você topou o desafio de vir
trabalhar conosco e juntar forças, a gente tinha certeza que a gente estava no caminho certo. Então, fica aqui não só o meu muito obrigado, mas de todo o time da Nefroclínica, esses mineirinhos que estão aí, que já são carioca também. Tá certo. Grande abraço, João. Galera, bom. fiquem com Deus. Tchau. Grande abraço. Obrigado aí pela presença. Semana que vem tem mais. Valeu. Abraço. Abraço. Tchau, tchau.